e graças a Deus. Amém? Graça e paz, igreja do avivamento. Que o Senhor possa estar ministrando no nosso coração nessa noite. Hoje eu vou falar para vocês sobre oração. É algo que o Senhor tem falado ao meu coração há um tempo, que a oração, ela é o fundamento de tudo quando a gente quer alcançar algo do Senhor. A oração nada mais é do que nós falarmos com Deus, nós expressarmos aquilo que nós estamos sentindo dentro de nós. E muitas pessoas, quando elas se convertem, elas têm o hábito de dizer: eu não sei orar. Como que eu devo orar? O que eu tenho que falar? E nessa noite eu vou tentar ensinar para você algumas coisas e também incentivar você a orar mais. Porque muitas vezes a gente se converte e a gente começa a orar, a gente aprende até a orar, mas com o passar do tempo, com a caminhada com o Senhor, a gente vai dando uma relaxada e já não ora mais como orava quando conheceu Jesus. Não é verdade? E o nome dessa ministração é Por que precisamos orar? Por que a gente precisa orar? Quando cremos em Jesus como Salvador e Senhor, nós entregamos nossas vidas a Ele. E agora nós somos filhos de Deus. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor e nos tornamos filhos de Deus. E por isso precisamos conhecê-lo melhor. É como se você conhecesse aquela pessoa pela primeira vez e você começasse um diálogo com ela, para você conhecer mais daquela pessoa. Sabe quando você conhece uma pessoa e ela te cativa e você sente uma certa conexão com ela, você começa a conversar, você começa a perguntar da família dela, perguntar as coisas para ela. E muitas vezes você se sente tão à vontade com aquela pessoa que você acaba até confidenciando algumas coisas da sua vida para ela. Então é assim que nós temos que nos sentir diante de Deus. Nós temos que sentir essa intimidade, a intimidade de poder falar tudo para o Senhor. Qualquer coisa, sem hesitar nada. Qualquer coisa você pode e deve falar para o Senhor, amém? E como podemos conhecer a Deus? Conheceremos a Deus Pai quando conversamos com Ele. Quando lemos a Bíblia. E a Bíblia, ela conta tudo que precisamos saber de Deus. Amém? O que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que deixa Ele triste, o que deixa Ele alegre. Por que Ele nos criou, qual é o propósito de tudo nas nossas vidas. Então, é isso que nós precisamos ter com o Senhor, essa conexão de estarmos conversando com Ele. Às vezes você fala assim, mas eu não sei orar. Gente, orar é muito simples. Orar é conversar. Orar é você sentar num local, ou você se ajoelhar, ou você está em pé em algum lugar, não importa onde você está. Mas naquele momento, onde você está sozinho e você tem a oportunidade de conversar com Deus. Contar para Ele aquilo que você está sentindo, as suas dores, as suas alegrias, aquilo que aconteceu durante o seu dia a dia. E isso é muito bom. Porque Deus é uma pessoa. Ele é um ser, Ele é espiritual, mas Ele é uma pessoa. Amém? Então você pode falar com Ele, você tem livre acesso a Deus. E o que nós devemos orar? Nós devemos orar sempre, contando para Ele, não só as nossas necessidades, porque
Às vezes a pessoa ela só lembra de orar quando ela está passando por alguma necessidade, não é verdade? Muitas vezes a gente só lembra de se ajoelhar para orar quando está acontecendo algo muito triste na nossa vida, quando a gente está passando por uma enfermidade. Então a gente sempre lembra de Deus nesses momentos. Só que Deus ele não está ali só para aqueles momentos, Ele está para todos os momentos. Nos momentos que você está feliz, é aquele momento que você precisa também estar perto de Deus. Como um amigo que você conta tudo, um amigo que você liga, que você manda mensagem para contar algo que aconteceu na sua vida e você está alegre. Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas para contar para Ele e para agradecer a Ele por aquilo que você alcançou, por aquela bênção que o Senhor, Ele fez na tua vida. Amém? Ele nos ama e nada que façamos diminui o seu amor por nós. Olha que bênção, olha que maravilha. Não existe ninguém na face da terra que nos ama mais do que Deus, incondicionalmente. Você pode ter o seu marido, o seu namorado, o seu noivo, sua noiva, sua esposa, enfim, aquele amigo próximo que declara que te ama, que está contigo, mas se você pisar na bola com ele feio, ele deixa de te amar. Talvez ele não te perdoe, talvez ele não queira mais estar junto com você. Mas Deus, não. Incondicionalmente. Ele ama e demonstra o amor dele pelas nossas vidas. Amém? O quanto Deus nos ama. Ele nos ama o máximo que alguém poderia amar. Não pode aumentar nem diminuir. E é por causa do seu amor que podemos chegar sem medo para Ele e contar tudo que está no nosso coração. Olha, por mais amizade que nós temos, por mais pessoas que a gente tem confidências, mas nem sempre, tudo nós podemos contar para a pessoa que está ao nosso lado. E Deus, você pode contar tudo. Até aquela coisa que você se envergonha demais. Até mesmo aquela coisa que você acha que não é nem digna de ser perdoada. Para o Senhor você pode contar. Você pode abrir o seu coração. Você pode se prostrar diante dele. Você pode pedir perdão. Se arrepender. E mesmo até que você não esteja arrependida. Porque você não está conseguindo no momento. Mas se você se prostrar diante dele, ele vai te dar essa capacidade de arrependimento. Ele vai mostrar para você o porquê que você tem que se arrepender. Ele vai falar com você. Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco através do Senhor. Amém? E como sabemos que Deus nos ouve? Ele nos ouve porque é muito compreensivo, bondoso. E quando necessário, o Espírito Santo chama a nossa atenção. Olha que maravilha você ter uma pessoa que é grandiosamente bondosa. Ela é grandiosamente bondosa porque ela ouve, não conta para ninguém. Porque Deus não vai contar dos seus problemas, das suas atitudes erradas para ninguém. E além de tudo, ele é bondoso porque ele ouve e ele ainda sempre tem uma palavra que consola, uma palavra que anima, uma palavra que te coloca para frente. E ele te ensina como que você tem que agir para não cometer o mesmo erro. Amém? Precisamos aprender muitas coisas, mas ele fará isso com muito amor. Lá em Salmos 102:17, vamos abrir lá? Salmos 102. Vamos lá. 17. Diz assim: atendendo à oração do desamparado e não desprezando a sua súplica. Então, ele
atende qualquer pessoa desamparada, que está suplicando, que está se sujeitando a Deus, que está prostrado diante dele, com o coração aberto, almejando o perdão, almejando um milagre na nossa vida, e o Senhor, Ele vem com isso sobre nós, ouvindo, escutando tudo, porque Deus, Ele ouve tudo, Ele presta atenção em cada palavra que nós falamos, cada detalhe. Às vezes, depois que você termina de orar, você não se lembra mais nem o que falou. Mas com o tempo, Deus faz lembrar, Ele traz à tua lembrança aquilo que você pediu, aquilo que você orou, aquilo que falou. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu muitas vezes. Amém? Deus, Ele rejeita algum tipo de oração? O que você acha? Deus rejeita oração? Sim. Deus rejeita a oração. De quem? Daquele que se afasta para não ouvir a palavra. Está lá em Provérbios 28, 9. Ele não ouve a oração do orgulhoso, que está em Lucas 18, 9 e 14. Do marido que não tem consideração com a mulher e não a trata com dignidade. Vixe. Viu, maridos? Trate sua mulher com mais dignidade para Deus poder estar ouvindo a sua oração. Do que ora sem fé. Mas como que a pessoa pode orar e ela não ter fé? Não é estranho a pessoa orar e não ter fé? Muitas pessoas oram por orar. Porque aprenderam, porque alguém mandou, porque alguém falou. Mas no fundo, lá no coração dela, ela não acredita naquilo que ela está orando. Ela tem dúvida. Do egoísta. Está lá em Tiago 4, 3, Tiago 1, 5, 7. Então, todas essas orações, e tem muitas outras, que às vezes a pessoa acha que está sendo ouvida e Deus não está ouvindo. O que Deus espera da nossa oração? Ele espera que sejamos sinceros, mesmo porque Ele sabe tudo e não há como esconder alguma coisa dele. Então, às vezes, a gente se engana em não falar algumas coisas para o Senhor. Mesmo a gente sabendo que Deus já sabe. A gente sabe que Deus já leu o pensamento, que Ele já sabe o que você fez. Mas, muitas vezes, você vai ouvir uma pessoa falar de algo, ela tem vergonha de contar. Ela fica... Porque talvez na mente dela ela acha assim, se eu não falar nada, eu não vou ser culpada por aquilo que eu não falei. Então é melhor eu não falar. Deus já está sabendo, mas eu prefiro não falar. Então a gente acaba se enganando, achando que não falar, que não expressar aquilo que a gente está sentindo, vai fazer alguma diferença para Deus. Mas se Ele sabe tudo, para que contar então? Porque Ele deseja ouvir da nossa boca. A gente às vezes fala assim, é meio estranho, meio redundante. Para que eu vou ficar falando algo que Deus já sabe? Porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele já sabe de tudo. Para que eu tenho que falar? Porque Ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir você expressar do seu coração, o seu sentimento. Porque quando eu falo de algo, eu sinto algo, eu expresso o meu sentimento diante de Deus. E esse expressar o sentimento acaba me trazendo um arrependimento daquilo que eu fiz de errado. Então, isso é bom, é muito bom. Por isso que existe terapeuta, psicanalista. Porque você senta lá na frente e você vai contar a sua vida, os seus problemas. E ele vai só ouvir. Aí, no final de tudo, ele vai juntando tudo que você falou e acaba dando um diagnóstico daquilo. Com Deus não é diferente. A única diferença que tem é que Deus age no teu íntimo mais profundo, porque Ele te criou, Ele sabe como você é.
Então, aquilo que ele falar com você vai entrar e penetrar lá no fundo do teu coração e vai trazer uma mudança, uma transformação para a sua vida. Às vezes a gente assiste a televisão e artistas, né, pessoas influentes falam que faz anos e anos de terapia, né, e às vezes não consegue alcançar o esperado. E nós temos um terapeuta dos terapeutas que a gente consegue alcançar o esperado com ele. E o inesperado, porque ele nos entende, porque ele nos criou. Amém? E ele quer ter uma amizade conosco. Sabe aquela coisa, eu quero ser amigo de Deus. Mas para eu ser amigo de Deus, para eu ser amiga dele, eu preciso me abrir, eu preciso ter uma intimidade. Não é assim? Para a gente ter um amigo de verdade, porque a gente fala que a gente tem muitos colegas, né? Colega é aquele que você conversa, que você até brinca junto, sai, mas na hora que você quer contar algo mais particular, é para o amigo que você vai contar. É para ele. Então, não é diferente com Deus. Ele quer ter uma comunhão, ele quer ter a nossa companhia. O Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz que ele tem ciúmes de nós. Então, quando a pessoa ela tem ciúmes, ela quer você perto. Mas é aquele ciúme bom, aquele ciúme gostoso, é aqueles ciúmes que te deixa à vontade para estar ali falando, sendo ministrado por ele. Amém? E ele também tem muitas coisas para nos contar. Mas se não conversarmos com ele, como poderemos ouvir? E o que fazer quando uma oração não tem resposta? Primeiro, considerar para ver se é a vontade de Deus e se não é contra a palavra dele. Porque muitas vezes a gente ora algo e a gente não obtém resposta. Aí você fica desacreditando de Deus, achando que Deus não está me ouvindo, porque eu estou quase achando que Deus não existe mesmo. Não tem gente que gosta de fazer esse tipo de manha, esse tipo de coisa? Mas às vezes a oração que aquela pessoa está pedindo não é a vontade de Deus para ela. Ou às vezes não está dentro da palavra. Tem muita gente orando e pedindo aquilo que Deus nunca vai dar. Tem muita gente clamando a Deus fora da palavra dele. E Deus, ele é fiel na Bíblia, ele é fiel na palavra. Ele não vai te abençoar dentro daquilo que não é conforme está na palavra dele. Então não adianta você ficar orando, pedindo aquilo que não deve, você sabe o que é, e você não vai alcançar, porque Deus não vai te dar. Outra coisa, talvez você está pedindo algo para Deus, que é de Deus, que é da palavra, mas você não alcançou ainda. A gente precisa perseverar na palavra. Nós precisamos insistir, porque tem coisas que Deus nos dá com mais facilidade, porque nós estamos preparados para receber aquilo. Mas tem coisas que nós não estamos preparados e que se Deus te der naquele momento, você vai perder a bênção. Então, Deus está esperando um pouco, você amadurecer para você receber aquilo. Então, continue orando, persevere na oração, não desista, não fique desanimado, achando que Deus não vai te abençoar. Deus que exemplos há na Bíblia de pessoas que oravam. Moisés, lá em Êxodo 33, 11, 17. Daniel 6, 10, 9, 20, 23. Vamos ler Daniel? Eu gosto muito do livro de Daniel, porque Daniel era uma pessoa que orava e ele era atendido, porque ele orava com muita destreza, com muita sabedoria, com muito propósito naquilo que ele estava orando. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém,
e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então você vê aqui que ele não começou a orar só porque ia acontecer algo muito ruim na vida dele. Ele já orava, ele já tinha o costume de orar. Ele já tinha o costume de se prostrar diante do Senhor. Mas quando algo acontecia que era muito mais sério. Hoje eu estava vindo do Perequê e eu estava falando com Deus e eu falei para Deus, eu falei, o que a gente ora para pedir hoje, o que a gente tem clamado a Deus hoje, é tão pequeno diante do que esses homens da Bíblia oravam, na verdade? Orava para escapar da boca do leão, orava porque ia entrar numa fornalha, ia ser chamuscado, queimado. Quer dizer, era oração que eu acredito que a pessoa ela ficava angustiada orando aquilo, porque ela já imaginava o sofrimento que seria se naquele momento Deus não ouvisse a oração daquela pessoa. Mas mesmo assim, ela fazia a vontade do Senhor. Você vê que Deus em nenhum momento, ele livrou Daniel e os seus amigos de passar por aquela prova. Em nenhum momento. Mas livrou eles de morrer. Mostrou para eles que Deus era poderoso e podia fazer qualquer milagre, qualquer situação. E continuando aqui no versículo 11, diz assim: então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Olha que interessante. O diabo, o inimigo, seja como você chama ele está sempre passando perto e vendo o que você está fazendo. Todos os dias. Ele passa perto de nós e vê o que nós estamos fazendo. Ele está observando. Esses homens, eles foram lá e viram. O que ele estava fazendo? Orando. E o que era para ele não fazer? Orar. Então, a vontade do diabo para a nossa vida: não ore. Não saia para orar. Não vá fazer aquele propósito. Não faça jejum. Não ajoelha para orar à noite. Não ora de madrugada. A vontade do diabo é essa para a nossa vida. Então, ele está sempre ali à espreita. Por quê? Porque se ele vê que você não está orando, ele corre lá fazer fofoca para Deus. Porque ele é fofoqueiro. Igual esses homens aqui. Correram lá para o rei e falaram: ó, rei, não falou para Daniel que não era para orar? Ah lá, está ajoelhado lá orando. O diabo não é diferente. Ele é fofoqueiro. Porque ele vai lá reivindicar aquilo que você pediu lá atrás. Talvez você pediu algo lá atrás, mas daí você deixou para lá. Aí ele vai lá e fala: ó, se der para ele, tá errado. Porque ele não merece. Então, é interessante a gente ver essas coisas assim na Bíblia, que muitas vezes é nosso dia a dia, é o nosso cotidiano. Muitas vezes a gente esmorece, a gente fala que vai orar de madrugada, mas aí acaba não orando. A gente fala que vai orar 3 horas da tarde, aí o dia a dia passa e a gente acaba não orando. Então, a gente precisa ter uma disciplina na nossa vida para a gente poder conseguir alcançar mais do Senhor. Ana, mãe de Samuel, também orava muito. Ana, a profetisa. Cornélio e muitos outros. E suas histórias estão na Bíblia. Os homens de Deus, eles alcançaram tudo o que alcançaram naquela época para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo a palavra do Senhor e tentando seguir o Senhor, porque eles oravam muito. E se nós queremos que a nossa família,
que os nossos filhos, que as pessoas que estão chegando alcancem algo grande, nós precisamos orar hoje. Para deixar um legado, até mesmo para os nossos filhos, para os nossos pequeninos, aqueles que estão, os filhos dos filhos. A gente precisa orar mais, clamar mais ao Senhor. E por último, o mais importante de tudo, Jesus orava? Jesus orou enquanto ele esteve aqui na terra? Sim, ele sempre conversava com o Pai. Em todo momento que o Senhor Jesus, ele esteve aqui na terra, ele saía para orar. Está lá em Mateus 14, 23, Marcos 1, 35, Lucas 6, 12. E quando podemos falar com Deus? Quando que a gente pode falar com Deus? A qualquer hora, a qualquer momento. Não existe algo específico, algo que você fique assim, vou esperar um momento certo. Não é? Tem pessoa que fica assim, vamos esperar o momento certo, vamos esperar a hora certa. Não tem momento certo e hora certa. Na hora da adversidade, na hora da situação difícil, aonde você estiver, se você tiver a oportunidade de orar, ore. Se você não quer orar alto, ore em espírito. Mas ore. Ore sem cessar. Porque o Senhor, ele está sempre pronto para ouvir a tua oração. Amém? Então, nesse momento, eu convido você agora. Talvez você está aí na sua casa, sentado aí no seu sofá, e está precisando de uma bênção. Aqui na igreja, você espera que o Senhor faça alguma coisa para a sua vida. Talvez você anseie por algo. Eu quero pedir para você que, se você puder, se prostrar diante do Senhor agora, para nós estarmos orando, para nós estarmos clamando. Talvez você não queira pedir nada para você quer orar por alguém, ou talvez você queira orar só por você, porque você precisa se fortalecer, porque você tem necessidade de buscar mais a Deus, mas se encontra fraco, se encontra debilitado, porque você se afastou um pouco do Senhor, mesmo você estando em casa, você está afastado, você está aí fazendo outras coisas, vendo outras coisas, falando outras coisas. Quantas pessoas chegaram na igreja e aprenderam algo do Senhor, mas com o tempo ela começou a voltar aos velhos hábitos. Não sei, talvez você gostava de fazer alguma coisa que não era legal, que você aprendeu que era errado, mas daí com o tempo você acabou voltando a fazer aquilo que era errado, porque não tem ninguém mais cobrando você, porque você não sente que é errado. Eu sou dona da minha vida, eu faço o que eu quero. Eu vou orar por você nessa noite e pedir para que Deus possa trazer à tua memória o teu primeiro amor, aquilo que você fez quando você encontrou com o Senhor Jesus, aquela vontade, aquele fogo, aquele anseio de estar buscando a Deus. Aleluia.